Roger Machado é o novo treinador do São Paulo. Quando a gente acha que o futebol brasileiro não pode fazer coisas mais absurdas, eis que pode. E o Roger Machado é a prova disso, gente. Eu sou o Rafael da Dona Lúcia, se inscreva no canal, deixa seu like aqui no vídeo. Bora para chegar na meta, atingir a meta de 3.000 inscritos aqui no canal, beleza? Obrigado, a comunidade está crescendo, então bora falar sobre Roger Machado no São Paulo. Cara, eu vou falar uma coisa para vocês que, assim, o futebol brasileiro ele não para de me surpreender, tá? Por que que eu tô falando isso? Porque primeira, para mim, foi a surpresa de que o Crespo tinha sido demitido do São Paulo, que no meu modo de do meu modo de entender, cara, era um absurdo, assim, sabe? Não fazia o menor sentido, mas aí eu vi que tinha alguns problemas internos, tudo tal, mas assim, por toda a conjuntura que tem no São Paulo hoje, eu não faria essa demissão. Eu preferiria sentar, conversar com o Crespo, explicar: olha, eu acho que isso aqui não tá legal, tudo tal, e tentar chegar num denominador comum do que interromper um trabalho desse. Porque vocês lembram tudo que o São Paulo vem passando nesse 2026, né? Mas já que as mentes brilhantes do São Paulo Futebol Clube decidiram demitir o Crespo, eu vou ser muito honesto com vocês. A primeira coisa que me veio na cabeça é: se eles demitiram o Crespo, eles já têm alguém muito forte engatilhado. E aí os dois nomes que me vieram à cabeça seriam o Felipe Luiz e o Galhardo, ok? O Felipe Luiz, eu até pensei, mas eu falei, pô, cara, eu acho muito difícil o Felipe Luiz sair do Flamengo com aquele elenco que ele tinha para ir para o São Paulo com um elenco muito inferior e sofrendo demais com extra-campo, né? É só a gente lembrar tudo que vem acontecendo nos noticiários policiais nesse ano de 2026 com o São Paulo. Então eu falei, puta, será que o Felipe Luiz vai? Não sei, mas aí eu lembrei, pô, o Rafinha é diretor hoje do São Paulo, eles têm uma proximidade, jogaram bastante tempo no Flamengo, tudo. Foi o que veio à minha cabeça, ok? Exatamente isso. Que o Felipe Luiz poderia ser o técnico do São Paulo para eles terem demitido o Crespo. O Galhardo, ninguém cogitou, tal. De repente começou a pipocar o nome do Roger Machado. E já teve setorista que cravou isso logo ali no meio da tarde de ontem. Cara, pra mim, assim, beirou absurdo. Por que que beirou absurdo? Porque, assim, eu não tenho nada contra o Roger Machado, muito pelo contrário, sabe? O que eu falo do Roger Machado, eu falo muito do Fernando Diniz. São dois treinadores diferentes, mas que têm uma moral muito grande, especialmente com a imprensa e com a mídia, por coisas que eles não fizeram. E esse é o meu ponto. O ano passado, cara, chegou um momento que, porque o Roger Machado tinha vencido um campeonato gaúcho com o Inter, tava jogando alguns jogos bem no Campeonato Brasileiro, começou-se a falar nele em seleção brasileira, antes do Ancelotti assumir. Eu olhava aquilo e falei, pô, não é possível que os caras estão falando isso. Não é possível. E assim, o Roger Machado não é um péssimo treinador, um treinador que, pelo amor de Deus, não é isso. Só que assim, ele tem um cartaz, uma moral muito maior do que os seus trabalhos apresentam. E esse é o meu ponto, sabe? Quando você pega desempenho, quando você pega todas as saídas deles de praticamente todos os clubes grandes que ele treinou, é sempre muito parecido os roteiros. O Roger Machado normalmente é um cara que começa num time muito bem e o trabalho vai fazendo assim, deteriorando, só que assim, se deterioria em um intervalo de tempo muito rápido, sabe? Tipo, normalmente ele não fica mais de um ano em alguns clubes. O Inter foi uma das poucas exceções agora. E vocês lembram como o Inter estava na saída dele? O Inter estava na iminência de cair. O desempenho do Inter começou a fazer assim, ó, mas despencou com ele, sabe? Então, o que, que eu vejo do trabalho do Roger Machado? Que é um cara que chega, coloca a sua ideia, mas que com o tempo, eu não sei se os jogadores cansam, eu não sei o que acontece, que assim, parece que o encanto acaba e o time que estava jogando até bem, até fazendo boas partidas interessantes, de repente entra numa espiral em que o Roger não consegue tirar o time dessa espiral.
Então, assim, para mim o Roger é aquele cara assim que quando o time entra numa má fase, ele não tem força para tirar esse time da má fase. E eu acho que esse é o principal ponto, porque eu acho que ele não seria o cara hoje para pegar o São Paulo. Porque o São Paulo tem muitos problemas extracampo, muitos problemas extracampo. E assim, me dá um pouco de medo, e eu não sou São Paulino, ok? Me dá um pouco de medo imaginar num momento ali de dificuldade que o São Paulo vai passar, por exemplo, num campeonato brasileiro, cara, de ele não conseguir e o São Paulo entrar num viés de cair, cair, cair e ficar ali numa zona intermediária, por até talvez brigando por um rebaixamento, sabe? Então, assim, me causa medo, se eu fosse torcedor de São Paulo, essa questão do Roger não conseguir tirar os times normalmente quando entram nesse viés de baixa. Porque tem muitos treinadores que você olha, fala assim, pô, o time vai dar uma baixada, mas depois volta a engrenar. Os times do Roger não. Os times do Roger não. O São Paulo tem um elenco para cair? Não tem um elenco para cair. O Roger é um treinador entre os piores? Não é. Eu não acho o Roger entre os piores. Mas também acho longe de ser os melhores. O Roger tá ali no meio de treinadores medianos para mim, que é o Fernando Diniz, Carpini, sabe? Um treinador que assim, meu, vai ali, vai fazer um bom trabalho, tudo, mas não é aquele cara que você olha e fala assim, pô, esse cara aqui eu vejo, por exemplo, ligando uma Copa do Brasil, eu vejo ele ganhando uma Sul-Americana, eu vejo ele ganhando uma Libertadores. Eu não vejo o Roger fazendo isso. Não vejo, de verdade. Então, assim, para mim o São Paulo erra quando ele manda o Crespo embora, e para mim ele erra mais ainda quando repõe a saída do Crespo com o Roger Machado. Porque uma das coisas que o Crespo fez muito bem no São Paulo foi de blindar o elenco, blindar o vestiário. Mesmo com todas as M's que estavam acontecendo no São Paulo, o Crespo conseguiu blindar ali o vestiário. Tanto é que o São Paulo hoje lidera o Campeonato Brasileiro e muitos colocavam o São Paulo, antes de começar o Campeonato Brasileiro, brigando na parte de baixo da tabela. Então eu acho que esse é um grande mérito do Crespo. E até por isso eu não teria demitido. E demitir, porque assim, uma coisa, gente, é você demitir para trazer algo pior. E eu acho, hoje, o Roger Machado um treinador pior que o Crespo. Eu acho, é a minha opinião. Eu não teria feito essa troca, jamais. Jamais. Não estou dizendo que o Roger é o pior treinador do mundo. Não estou falando que o Roger não serve. Não é isso. Eu estou questionando a troca. A troca Crespo por Roger não faz sentido. Não faz sentido, cara. Para mim, assim, foi pior do que mandar o Felipe Luiz embora e trazer o Leonardo Jardim. Na minha opinião, foi. Por mais que o Felipe Luiz tinha ganhado tudo, mas o Jardim é um treinador, cara, pô, top também. Assim como era o Felipe Luiz. Então eu acho que o São Paulo, no caso, teve um downgrade. Tomara, até para os meus amigos são paulinos, que eu esteja errado. E o futebol não cansa de nos surpreender. Eu não achava que o Fernando Diniz ganharia uma Libertadores. Ganhou, mesmo sendo um treinador, para mim, extremamente mediano. E eu não achava, por exemplo, que o ano passado o Dorival Júnior venceria a Copa do Brasil com o Corinthians. E venceu. Então, assim, o futebol pode nos surpreender. Eu posso daqui, cara, 3 meses e não vou ter problema nenhum em falar, cara, errei. O Roger, cara, pô, o São Paulo tá liderando o Campeonato Brasileiro com folga e não tem problema nenhum. Então, assim, eu não tenho problema nenhum de vir aqui e falar isso. Mas, neste momento hoje, do dia seguinte à demissão do Crespo e provavelmente do anúncio do Roger como novo treinador de São Paulo, eu não faria esse movimento. Eu não faria esse movimento. Não faria. Eu acho que foi um movimento muito errado e muito burro, especialmente isso, da diretoria de São Paulo. É isso.